Parte da nossa aula, lembrando que hoje é o último domingo do mês, né? E mês de julho nós estaremos em férias na escola bíblica. Que isso, dona Zita? A senhora gostou, dona Zita? É, dona Zita? Hã? Eu tô brincando, dona Zita. Hã? Hoje é o último domingo do mês. Domingo que vem já é dia 1º, né? É. Então nós vamos entrar em férias, o mês de julho, volta em agosto. Oi? Escola de Ministério de Férias, Indomar está falando. Né? Vamos colocar na prática o que aprendeu. É isso, né? Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então, eu tenho certeza que Deus está desenvolvendo um caráter maravilhoso em você. Diga assim, eu tenho o caráter de Cristo. Amém, querido? Nós temos o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Ontem eu estive com um cristão. Quando eu falo cristão é para não falar o nome do abençoado. A pessoa chega toda feliz e fala assim: pastor, vem ver que negócio legal meu que eu coloquei aqui na minha casa. Legal, tal. Eu chego lá. É rir para não chorar. Eu falei, que legal, benção, porque, querido, se tem uma coisa que eu fico feliz é quando alguém prospera e alguém consegue as coisas. Isso me dá uma alegria. Eu estou falando sério, assim, me dá uma alegria. Só que aí eu fui ver o que a pessoa estava querendo me mostrar. Você sabe o que era? O gatunete. Você conhece o gatunete, o chupa-cabra? Aquele aparelhinho. Pastor, desbloqueou todos os canais possíveis da net. Comprei na Santa Efigênia, é baratinho, R$400, porque você paga quanto por mês se você for pagar? Olha aqui que beleza. Não, falei que é lindo não. Eu falei, querido, É difícil nessa hora, né? Porque você está na casa da pessoa. A pessoa está mostrando para você uma coisa que não é muito bacana, com toda a empolgação do mundo, e você é responsável por jogar água fria naquele momento. Bom, o que eu quero dizer com isso? E aí sabe o que Deus me falou naquele momento? Porque naquele momento vem uma mistura de sentimentos dentro da pessoa, de nós. Você fala assim, poxa, vem um sentimento de condenação, porque você imagina que o tempo de cristianismo na vida daquela pessoa já era para ela estar mais madura. Então você olha, porque se você pegar uma pessoa que acabou de se converter, você entende mais, não é verdade? Mas você pega uma pessoa já... E você vai falar assim, meu Deus. Então vem aquele sentimento de julgamento que nós não podemos ter. Né? Com um sentimento de raiva também, tem que confessar, porque está em nós esse negócio, meu Deus, como que pode, né? Mas aí a gente tem que respirar e sempre usar aquele termômetro. Se fosse Jesus ali, o que Jesus falaria, como Jesus corrigiria, né? Então você tem que corrigir sempre com amor, sempre ensinar com amor. O que eu falo no momento desse? O que eu falei? Eu falei assim, isso aí, a tecnologia é maravilhosa. O homem tem uma inteligência maravilhosa. Esse negócio aí realmente é muito bacana, só que não serve para mim. Para mim, eu falei assim, para mim eu acho legal, mas assim, eu não colocaria na minha casa. Por que eu não colocaria na minha casa? Porque eu tenho medo de Deus pesar a mão sobre mim e sobre aquilo que Deus tem me dado. Só isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Só isso. Não condenei, não apontei,
Mas eu falei, por que que não serviria para mim? Se a pessoa for esperta, ela vai pegar que aquilo pode trair maldição para a vida da pessoa, para a casa dela, para as finanças dela. Mas por que que uma pessoa sendo cristã... E sabe o que Deus falou para mim naquele mesmo momento que eu estava falando com a pessoa? Qual a diferença do Gatunete do que quando você compra um CD pirata? Você está falsificando a mesma coisa. É a mesma coisa. E por que que eu estou falando isso aqui? Porque o que eu quero dizer é que quando nós ainda temos esses tipos de atitude, em coisas pequenas, muito pequenas, nosso caráter ainda está precisando ser moldado por Deus. Depois nós reclamamos de desertos, nós reclamamos de uma série de coisas. Quando Deus está querendo abrir os nossos olhos, dizendo, olha como você ainda está imaturo, olha como você ainda está imatura, com todo o tempo de cristianismo, com tudo que já era para você estar numa nova fase, mas eu ainda tenho que tratar como um menino, como uma menina. Porque sempre alguém está sendo usado. Porque o homem ele gosta de arrumar desculpa para tudo, né? Assim, aí ele fala assim, mas o CD vai ser bênção na vida, não vai fazer mal para ninguém. Aliás, precisa ajudar o cara, o camelô também, porque ele vai sobreviver como? Não é assim, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, não é assim? Que nós seres humanos pensamos. Na verdade, aquilo nós sabemos que está errado, mas nós estamos tentando, vamos dizer, tirar o peso da nossa mente, daquilo que nós fizemos de errado. Então nós começamos a buscar desculpas para justificar o nosso erro. Nós somos assim. E isso na verdade mostra que nós precisamos trabalhar o nosso caráter. Precisamos trabalhar o nosso caráter. Então o que eu digo para você essa noite, nessa manhã? Se você costuma comprar CD, se você tem Gatunete, corta. Não fica com aquele negócio, só vou agora terminar esse mês. Corta imediatamente. Porque um cristão ele tem que ter o caráter de Cristo. Cristo jamais ia usar o chupa-cabra para puxar a internet. Ou o programa de televisão. Né? Abrir os canais, ou pegar o do vizinho lá e sem pagar. Queridos, são coisas que às vezes a vida do homem de Deus e da mulher de Deus não caminha para frente, não prospera, as coisas não acontecem. Por quê? Não acontece? Porque a pessoa tem atitudes ainda que já era para ter deixado há muito tempo atrás, e como não deixou, Deus não pode derramar bênção sobre a vida daquela pessoa. É como um cano que tem uma baita de uma pedra dentro, entupido lá, e não permite que a bênção de Deus chegue até ela. Por quê? Porque aquela pedra é a pedra da irresponsabilidade, daquele ato errado, pecaminoso, que às vezes a gente fala, mas não é nada. E aquilo sim é algo que está impedindo a pessoa de prosperar. Você sabe que todas as vezes que você vai para um deserto é um momento de reflexão. É o momento que você tem que chegar e falar assim, Senhor, no que eu estou precisando ser tratado? Davi não dizia isso? Senhor, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau. Mostra-me, Senhor, se há ainda em mim algum caminho mau. O que ele está querendo dizer? Senhor, eu quero a tua revelação. Mostra-me o que eu devo fazer, aonde eu estou errando. Mostra-me, Senhor, onde eu preciso mudar. Eu preciso ser tratado. E eu não quero, eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Tem pessoas que não vivem o melhor de Deus na vida, no casamento. Queridos, escute isso que eu vou falar para vocês. Nós chegamos a tratar pessoas com problema no relacionamento, sabe, num problema que a pessoa já está quase separando, pessoas com problema sério. Aí quando você vai buscar históricos na vida da pessoa, não é pessoa daqui nosso meio. Quando você vai buscar o histórico, você começa a perguntar e avaliar. Sabe o que as pessoas tinham costume? Que a gente assim, para apimentar o relacionamento sexual, a gente assiste uns filminhos pornográficos. Aí está a maldição. Está aí a maldição.
Você vê problemas, casal, estava uma benção, está tudo bem. Daqui a pouco você vê o casal com aquele problema, com aquela quase separando, aí você vai ver o histórico. Pastor, um dia a gente saiu para comemorar, a gente, como casado, nós somos casados, nós fomos para um motel. Querido, para onde você foi? Fui para um motel. Por que, pastor, não pode ir para um motel? Nós somos casados. Não, você não pode ir, porque aquele lugar é um lugar de promiscuidade. Você pode até ir para um hotel, mas uma pessoa que vai para um motel, ali é lugar de promiscuidade. Quantos abusos acontecem lá dentro, quantas traições, quantos adultérios acontecem lá dentro daquele ambiente. Aquilo está carregado de espíritos de trevas. Mas a pessoa quer apimentar o relacionamento dela, porque o caráter dela ainda é de promiscuidade. Não é caráter de homem e de mulher que tem a presença de Deus. Então ele acha meios de usar coisas que seriam legítimas e que atraem maldições sobre a vida da pessoa. Então nós precisamos deixar Deus tratar no caráter. E aí nós falamos, mas querido, é aí que está entrando o negócio, é aí que abriu a brecha, é aí que entrou. Se você tem essa mente, você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa mudar seus pensamentos. Você é santo, você tem que estar no lugar santo. Aí você tem que dar leitinho e mostrar para a pessoa coisas que ela deveria já saber. Então, são coisas que Deus precisa tratar onde? O caráter. O caráter da pessoa está maligno. Uma ação diabólica, existem portas abertas. Então a pessoa não prospera, ela não sai do lugar, aí ela começa a questionar Deus. Mas por quê? Porque ela não parou para ouvir de Deus. Lembra que eu disse que o deserto é o lugar que Deus leva você para você poder ouvir de Deus. Só que as pessoas não querem ouvir de Deus. E nós precisamos ouvir. Estou no deserto, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Senhor, onde eu estou errando? Senhor, onde eu estou errando? O que eu preciso mudar? Diga-me, Senhor, o que eu preciso mudar. Diga-me, Senhor. E nós temos que estar preparados para ouvir aquilo que Deus, da forma que Deus falou. Lembra quando usa Natan para falar com Davi? Esse cara é você. Esse cara, todo torto, pecador, esse cara que é maldoso, que Davi chega e fala assim, vamos matar essa pessoa, né? Vamos matar ele. Ele fala, mas esse cara é você. Sou eu. Aí ele chora e reconhece e muda de vida. Você quer prosperar na sua vida constantemente? Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso fazer? Pergunte isso para Deus, todo momento. Senhor, onde eu preciso ser tratado? Porque aí, depois que Deus falou com você, querido, pode doer, mas você não sai do propósito. Você vai trabalhar para você sair do deserto, não do propósito de Deus. Você vai correr, Senhor, então muda logo que eu preciso ser tratado, Senhor, me ensina onde eu preciso ser tratado. Vai doer sempre, querido, vai doer. Mas é bênção de Deus, a tua vara e o teu cajado me consola. Diga um amém, queridos. Então, o quebrantamento, nós falamos então que Deus, às vezes, Ele vai levar o homem para a escola do deserto com esse propósito, quebrantar. Por quê, queridos? Na obra de Deus, há algumas descobertas que mais cedo ou mais tarde acabamos de fazer, né? Nós queremos destacar as que são mais difíceis para nós, que nós precisamos fazer, né? Onde precisamos mudar. Então, o autor colocou aqui, o maior impedimento para nós realizarmos a obra de Deus não está nas pessoas, e sim em nós mesmos. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu maior inimigo não são pessoas e nem o diabo. O maior inimigo do homem, de Deus, não estou falando do homem que não conhece a Deus. O homem que não conhece a Deus, o maior inimigo dele é o diabo, ele mesmo, mas o maior inimigo é o diabo, que influencia, tem o poder para influenciar na vida dele. Mas o nosso maior inimigo, nós que somos homens e mulheres de Deus, nosso maior inimigo não é o diabo, porque ele não tem mais domínio sobre nós.
O diabo tem domínio sobre você? Não, você é livre. Diga, eu sou livre. Nós somos livres da garra do diabo. O diabo pode falar assim para mim, faça isso. Eu vou fazer se eu quero. Ele não tem domínio sobre mim. Ele não tem mais domínio sobre mim. No mundo ele tinha domínio. Ele falava, faça isso, eu fazia, porque eu era escravo do pecado. Mas eu não sou mais escravo do pecado nem você. Então ele não é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é a nossa alma, o nosso próprio eu. Eu tenho poder de dominar a mim mesmo. Você tem poder para se dominar. Então, na questão do quebrantamento, nós não podemos falar, Senhor, olha, eu dependo disso. Senhor, eu dependo daquilo. Senhor, eu não mudei ainda por causa daquela pessoa. Não. Nós temos domínio sobre nós. Aliás, esse é um fruto do Espírito, domínio próprio. O que são os frutos do Espírito? São frutos que vão nascendo na nossa vida depois que nós conhecemos a Jesus Cristo. E temos Ele como Senhor e Salvador da nossa alma. E um dos frutos do Espírito é o quê? É domínio próprio. Eu me domino. As tentações vão vir, mas eu vou conseguir se livrar das minhas tentações. A minha mente, quem domina não é o diabo. A minha mente é uma mente de Cristo. A minha mente tem que ser voltada para as coisas de Deus. Eu domino os meus pensamentos. Como que eu domino os meus pensamentos, querido? Pensando como Cristo pensa, baseado na palavra de Deus. Todo pensamento que vier, que não for alinhado às coisas de Deus, o que você deve fazer? Repreenda, porque é algo do maligno. Não alimente aquilo, porque tem pessoas que ela alimenta. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum de nós cristãos, estaremos livres das tentações. Todo tipo de tentação. Cabe a nós alimentarmos ou não a tentação. Vai vir a tentação, você não pode cair na tentação, porque a oração do Pai Nosso é essa. E não nos deixe cair na tentação. O que ele está querendo dizer? Que a tentação ela sempre vai vir, mas nós não podemos cair. Qual é o meio que você vai usar para você não cair em tentação? Não alimentar a tentação. Não alimente. Qualquer coisa que vier na sua mente, combata, repreenda, já pensa em outra coisa, já para você poder se livrar daquele pecado que está querendo dominar você. Então, para nós sermos quebrantados, existem coisas que Deus vai ter que trabalhar. No nosso eu é uma delas. Nós não dependemos de pessoas, é o nosso eu. É o nosso eu, né? O quanto a alma e o espírito dentro de nós têm dificuldade para conviverem em harmonia, visto que cada um deles tende para uma direção oposta. Queridos, você sabe disso. Eu sempre, quando vou explicar sobre corpo, alma e espírito, eu uso aquele desenho do pica-pau profético. Pica-pau anjinho aqui, o pica-pau diabinho aqui. Acho que todo mundo já assistiu esse pica-pau, né? Esse desenho animado. O anjinho falando aqui e o diabinho falando do outro lado. Alma e espírito é assim. Sua alma vai falar assim, faça isso. Teu espírito vai falar, não faça. Faça isso. Teu espírito vai falar, não faça. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Quem é que você vai? O corpo, ele vai responder àquele que estiver mais forte. Se a tua alma estiver mais forte, teu corpo vai obedecer, você vai pecar, né? E vai pender para a alma. Se o teu espírito estiver mais forte, teu corpo também vai obedecer. Teu corpo vai se desviar e vai fugir daquela tentação e daquele problema. Então, por isso que o homem precisa, a Bíblia diz o quê? Enchei-vos do Espírito. O homem tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, senão ele não aguenta. Por isso que nós insistimos, venha para a igreja, venha para a célula, venha para a escola de ministérios, faça. Quanto mais você está enchendo o seu espírito, quanto mais você encher, eu digo mais, querido, leia livros, escute palavras, adoração, encha o seu espírito. Quanto mais cheio está o seu espírito, mais dificilmente você cairá nas tentações. Porque um homem que peca é um homem que já está, pode ver, ninguém cai do dia para a noite, ele já está longe de Deus há algum tempo. Ele está de corpo presente, às vezes dentro de uma igreja, às vezes ele está até abrindo a boca dando glória a Deus e aleluia, mas se a alma dele está latente, o espírito está vazio, ele está em queda, ele está caindo diariamente, ele não ora, ele não lê, aí ele está caindo, ele está se esfriando. Quando você for ver, a pessoa está longe de Deus já, está no mundo.
ou está pecando toda hora, não está conseguindo dominar o pecado sobre a vida dele. A queda, ninguém está assim hoje, cheio do Espírito Santo, show e tal, e fluindo em Deus. Amanhã está afastado. Não acontece isso. A queda vai vindo, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho no outro dia, um pouquinho no outro dia. Então o que a pessoa precisa? Querido, tem um termômetro na tua vida. Eu não estou bem como eu deveria. Eu não estou vivendo o primeiro amor. O que eu vou fazer? Vou me encher do Espírito de Deus. E quando o homem está cheio do Espírito de Deus, uma mulher está cheia do Espírito de Deus, uma grande característica que está presente na vida desses homens é o quebrantamento. Quebrantamento. Quando a pessoa está quebrantada, ela está pronta para tudo, ela está pronta para ser humilhada. E aí por isso que a Bíblia diz assim, ó, que os humilhados serão o quê? Exaltados. E aquele que é exaltado, o que acontece? É humilhado. Por quê? Está ligado ao caráter. O dia que você chegar e falar assim, ó, eu sei tudo, eu estou bem em tudo, eu estou... Olha, eu vou falar uma coisa para você, minha esposa não gosta de ouvir, ela sabe, ela entende, mas ela não gosta de ouvir. Mas aí eu falo sempre para ela assim, olha, eu não sou forte o suficiente com mulher. Eu quero que você me entenda o que eu vou falar agora. Não é que eu sou tentado a isso, não. Escute. Eu vejo tantos homens caindo, eu falo para ela, eu não sou forte o suficiente. Esse é o meu pensamento. Então o que eu faço? Eu sempre fujo. Ela fala assim, mas por que você está falando isso? Eu não gosto de você falar isso, né? Mas eu explico para ela, eu falo para ela, o dia que eu achar que eu sou forte, começou a minha queda. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando que toda hora eu estou enfraquecido para cair no pecado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu uso essa frase. O que eu estou querendo dizer é que o dia que eu achar, querido, que eu estou forte, que não tem problemas, que eu posso brincar com o pecado, que sabe, que eu posso me aproximar daquela tentação, começou a minha queda, aí eu estou prestes a cair. Agora o dia que eu falar assim, ó, eu sou fraco, eu sempre vou manter uma distância. Seja para isso ou seja para qualquer outra coisa. Então eu vou manter sempre distância, eu não vou querer brincar com o pecado. Porque Sansão achou que era forte o suficiente, ele achou que ele era forte fisicamente e ele achou que ele era forte na alma dele. Então ele brincava com o pecado, ele fala, não, eu sou forte o suficiente para suportar tudo. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, o que acontece? Cuide-se para que não caia. Você quer ser forte? Tenha na sua mente que você sempre é fraco. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ó, quando sou fraco, é que eu sou forte. Porque ele diz assim, Senhor, olha, quando eu estou enfraquecido, aí eu vejo que tem a glória do Senhor na minha vida. Quando eu sei que eu sou um homem pobre, cego, nu, que eu não tenho força, que eu sou um homem, sabe, Senhor, que eu sou pó, sabe, Senhor, que eu sou sujeito às mesmas paixões, como diz a sua palavra, Senhor, então aí me dá a tua glória, me reveste, me enche do teu poder, da tua força, para que eu não caia, para que eu não escandalize, para que eu seja um homem íntegro diante do Senhor. Então isso é estar bem diante de Deus. Quantos conseguem entender? Diga amém, queridos. Não vai me interpretar de forma errada, pelo amor de Deus, hein? O que eu estou querendo dizer para você, friso mais uma vez, é que você nunca deve achar que você está pronto 100%. E que o pecado não vai bater na tua porta, que você está pronto, que você é para resistir qualquer coisa. O homem que acha assim, ele já caiu, porque não é só esse pecado na vida dele, é o orgulho que está, é o ego que está ali. Você entende o que eu estou querendo dizer? O ego, o orgulho, eu sou forte, eu sou bom, aquilo já é outros pecados. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Quando o homem acha que ele caiu no pecado do adultério, às vezes o princípio não foi o pecado do adultério. O princípio foi o orgulho, foi o ego. Aí começa a cair. Como o primeiro pecado não foi o da desobediência, né? Olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, certamente você vai morrer. Aí o homem fez o quê? Ele foi lá e desobedeceu a Deus, né? Mas o primeiro pecado não foi a desobediência. O primeiro pecado, sabe qual que foi? Incredulidade. Eles não acreditaram no que Deus falou. Aí você olha, o pecado foi da desobediência. Não, não foi. O princípio foi errado. O princípio lá foi incredulidade, não acreditou naquilo que Deus ia falar, estava falando.
Então nós temos que ficar atentos, porque nós somos homens, somos seres humanos. Ninguém aqui sai voando, né, com asa, né? Somos sujeitos a todo tipo de pecado e tentação. Então, por isso que eu falo aqui que eu sempre uso o quê? Que eu aprendo com quem erra. Porque eu fico olhando, puxa, mas esse homem caiu, esse homem errou. Se esse homem errou, quem sou eu? Às vezes eu olho para Davi, querido, o homem segundo o coração de Deus, eu falo, meu, se Davi errou, por que eu não erraria? Estou falando no sentido de fraqueza. Se Sansão errou, se Salomão errou, por que? Quem sou eu perto desses homens? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter distante. Distante. Me esconder em Deus. Ver a necessidade que eu preciso ser tratado, que eu preciso receber de Deus todos os dias, senão eu não aguento, querido. Senão eu não aguento. Não estou falando em pecado de mulher, homem com mulher. Estou falando de tantos pecados que nós estamos sujeitos diariamente. Tantos pecados. Então isso está ligado ao nosso caráter. Ao nosso caráter. E nós precisamos olhar. Querido, quem aqui não sabe onde é o seu ponto fraco? E nesse ponto é que você precisa ser tratado. E é nesse ponto que você precisa fechar as brechas. E é nesse ponto que você precisa confessar a Deus. A Bíblia diz o quê? Pecado confessado é pecado perdoado. E aquele pecado que não é confessado? Então você tem que chegar para Deus, no teu momento a sós com Deus, abrir tua boca e falar, Senhor, esse aqui é o ponto que eu não estou tendo condições ainda de vencer, e eu preciso da sua ajuda. O que eu devo fazer, como eu devo me livrar disso, Senhor? Porque eu quero ter o caráter do Senhor na minha vida. Isso aqui tem tomado uma proporção, Senhor, que eu já não estou conseguindo dominar mais. Confesse, Senhor, eu errei nisso. Senhor, isso aqui tem tirado a minha paz. Confesse, para que Ele possa perdoar e que o diabo não tenha legalidade mais na vida daquela pessoa. Agora, essa pessoa chega e fala assim, não vou confessar, eu tenho domínio ainda, o negócio está sob meu domínio, sabe? Olha, eu erro quando eu quero. Você já viu aquelas pessoas que bebem, ela bebe demais, ela fala assim, não, agora eu parei de beber, então eu posso, agora já estou me dominando. Então eu posso atravessar a calçada, entrar no bar e bater papo com meus amigos, porque eu não vou cair mais na tentação de beber. Querido, ali começou a queda da pessoa. Ela sempre terá que fugir. Por isso que a Bíblia diz, tem coisa, fuja. Tem coisa que o homem tem que fugir. Fugir. Você só vai fugir daquilo que você acha que é mais forte que você, sim ou não? Você não vai fugir daquilo que você acha que você domina. E a Bíblia diz, fuja. Então você tem que correr. Você tem que pôr na sua cabeça, tem coisas que eu não vou conseguir talvez dominar, então eu tenho que fugir. Eu tenho que correr. Porque isso é ter caráter. É reconhecer as suas limitações também. Vergonhoso é a pessoa cair. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Então, isso está ligado a um quebrantamento, a nós entendermos o quê, queridos? Que as coisas para acontecer na minha vida não dependem de outra pessoa, depende de mim mesmo, do meu eu. Deus precisa tratar. A segunda coisa é que eu preciso conviver em harmonia o meu espírito e minha alma. Eu preciso saber que o meu espírito, olha, isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu ouvi um homem de Deus falar isso, eu guardei, peguei aquilo e tenho usado na minha vida diariamente. Orando diariamente, Senhor, não deixe que as minhas emoções dominem sobre a minha razão. O que isso significa? As minhas emoções não podem ser mais fortes do que a minha razão, a minha mente de Cristo. Ou seja, aquilo que o meu espírito quer para a minha vida. Quantas pessoas você conhece que são dominadas pelas emoções? Você é dominado pelas emoções? Sabe o que são pessoas dominadas pelas emoções? São pessoas que vivem se arrependendo a todo momento. Eu tenho ensinado isso para o meu filho Luca. Meu Deus, como o Luca eu acho que é a pessoa que mais pede desculpa na face da terra. Pai, me desculpa. Pai, me desculpa. Pai, me desculpa. Mãe, você me perdoa. Mãe, você me desculpa. O lado bom, tem um coração quebrantado. Está reconhecendo.
Qual que é o lado ruim? Está agindo a todo momento pelas emoções. Por emoções. Porque isso amanhã, se não for tratado, acaba com o teu casamento. Acaba com o teu relacionamento com Deus. Sabe aquelas pessoas que falam, depois que falou, se arrepende. Depois que fez, até se arrepende. O bom do arrependimento é maravilhoso? É bom. Mas o problema que causou, querido, aí isso daí tem coisas que vai demorar anos e talvez você nunca mais consiga consertar. Porque você já fez, você foi dominado pelas emoções. E Deus não quer que um homem de Deus seja dominado pelas emoções. Deus quer que um homem de Deus seja dominado pelo Espírito de Deus. Quem entende isso, diga amém, queridos. Tem sentido o que eu estou falando para vocês? Só emoções, querido. Você causou o problema, depois você se arrepende. Querido, isso daí depois para consertar é pior. É pior. Isso acontece dentro da igreja. Pessoas que vão lá se engalfinharam pelas emoções, depois para consertar, ela até se arrependeu daquilo, ela sabe que ela errou, ela sabe que ela causou um problema, só que para consertar depois é difícil. No casamento, fala o que quer, fala o que vem na cabeça. Falou. Só que depois que falou, se arrepende. E isso não poderia ter acontecido, porque um homem e uma mulher de Deus tem que ser dominado pelo Espírito de Deus. Por isso ele precisa, quer saber um termômetro se você é dominado pelo Espírito de Deus? Quando você estiver naquele momento de pressão e você saber se você tem condição de se dominar, de ficar calado, ou se você não vai aguentar e você vai explodir. Ali vai ser um grande termômetro para você se avaliar. Puxa, olha, se você passou bem, você vai falar assim, em outras ocasiões, eu teria voado na pessoa, eu teria falado isso, e você não falou, seu caráter foi moldado, está sendo moldado, você está numa crescente. Se você já está um bom tempo, já conhece a verdade, e você cedeu, é porque você ainda precisa ser tratado naquela área. Faz sentido para você isso? Amém? Então, nós precisamos entender, compreender. Consegue ter essa revelação? Amém? Nós precisamos entender isso. Precisamos absorver isso para a nossa vida. Precisamos. Então, o quebrantamento, ele é um processo difícil na nossa vida, né? Porque enquanto a alma é incapaz de submeter ao controle do Espírito e dessa forma obedecer aos mandamentos mais sublimes de Deus, o quanto a nossa alma, por sua rebeldia, cria dificuldades para nos impedir de usar o nosso espírito. Querido, talvez essa seja uma das coisas mais difíceis. Por isso que uma das coisas, das primeiras coisas que eu ensino para um homem, uma pessoa quando se converteu no discipulado, é espírito, alma e corpo. Primeira coisa. Porque a pessoa ali, ela precisa começar a se entender quem ela era e quem ela é agora em Cristo. Agora é uma pessoa que ela vai começar a trabalhar para que o Espírito domine sobre ela, não a alma. Você sabe, né? Na alma está a vontade do homem, as emoções e a mente do homem. Está ali, está na alma dele. O foco do diabo é a alma do homem. O foco de Deus também é a transformação da alma. A alma é o centro nervoso de tudo. Porque o diabo não tem acesso ao espírito. Mas como que ele atinge o espírito? Bombardeando a alma do homem. Nas emoções, nas vontades, na mente dele. É ali que ele bate. É ali que ele bate. Ele tem acesso. Por isso que o diabo, você ouve aquela expressão que vende a alma para o diabo. Você nunca vai falar assim, fulano vendeu o espírito para o diabo. Não dá para vender o espírito. Fulano vendeu a alma, porque a alma é o centro nervoso. É onde ele tem acesso, é onde estão as fraquezas do homem. Tudo está ali na alma. Como também nós falamos o quê? Ganhamos uma alma para Jesus. Ou seja, aquela alma vai ser transformada. Então nós precisamos saber, o Espírito, quando o Espírito está bem, está forte, está cheio, ele domina sobre a alma. Mas quando a alma da pessoa está cheia, aí é chamado os crentes bifão, crentes carnais. Né? Está na carne. Porque a alma domina sobre ele, as emoções dele dominam ele, a fraqueza domina, a mente dele, toda hora que é bombardeado ele aceita, ele diz sim para o diabo. Precisamos tratar isso, né? Então,
existem algumas formas, né? Só uma forma de capacitar o homem, tornar ele útil diante de Deus através do quebrantamento da alma. O homem precisa ser quebrantado. O quebrantamento é fundamental. Então, quero falar agora do homem interior e do homem exterior. Note que a Bíblia... Dá para projetar um versículo? Aí. Projeta Romanos 7, 22. Então, olha só o que diz em Romanos 7, 22. Vamos ler. Enquanto eu tomo uma água aqui, peraí. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. No íntimo da minha alma, é esse momento que Deus quer que você chegue. Agora projeta Efésios 3,16. Efésios 3,16. Olha só que coisa interessante. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Passa mais um, já, Lari. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, pode passar mais um, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Fraternidade é amor um com os outros, ok? Mas o que ele está querendo dizer, querido? Que o foco está na nossa alma. Nós temos fortalecidos, querido, aonde? Na nossa alma. Precisamos estar bem na nossa alma. Por quê? Porque a Bíblia, ela divide o homem interior e o homem exterior, né? Então o homem interior é aquele que se deleita na lei de Deus. O homem interior é aquele que está forte internamente. Você sabe quando você está forte, né? Porque no tocante ao homem interior tem um prazer na lei de Deus. Foi o que nós vemos aqui. 7:22. Eu tenho prazer na lei de Deus. Quando lá dentro de nós estamos bem, nós temos prazer nas coisas de Deus, né? Esses dias eu estava tratando com uma pessoa crente, uma pessoa de Deus, mas a pessoa falou assim: olha, eu estou cansado desse negócio de igreja. Estou cansado, sabe? Na minha vida é tudo igreja, eu não tenho tempo para fazer mais nada. Eu me preocupei de verdade, porque eu entendi que não estava falando assim. Eu creio que tudo tem que ter um equilíbrio, amém, queridos? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Você não estou querendo falar nesse sentido de que você tem que viver dentro da igreja, mas as palavras da pessoa estavam mostrando algo que não estava muito bem dentro dela. Porque uma pessoa que está bem com Deus, ela tem prazer de ir na casa do Senhor, amém, queridos? O que Davi diz? Senhor, olha, é melhor ficar na porta da tua casa do que estar 1000 vezes em qualquer outro lugar, na porta. Ou seja, ele tem prazer tanto de estar na presença de Deus. As outras coisas, ele vai encontrar prazer, tem que ir, são legítimos, coisas maravilhosas, está certo. Mas quando a pessoa fala desse negócio de igreja, não, assim, só igreja, é que o coração já não está muito prazeroso, com muito prazer em Deus, acredite nisso. Porque você não consegue separar a cabeça do corpo, senão não tem vida. Não dá para separar Cristo da igreja. Uma pessoa que tem prazer em Deus mesmo, ela tem prazer na obra, ela tem prazer no corpo de Cristo, ela tem prazer na igreja, ela tem prazer. Então, o homem interior é aquele que se deleita na lei de Deus, né? Ele é fortalecido com esse poder mediante o Espírito no homem interior. E o homem exterior é aquela parte corruptível. Mesmo que no nosso homem exterior se corrompa, a Bíblia não diz isso? 2 Coríntios, projeto 2 Coríntios 4:16, né? Que diz, ele fala do homem exterior. Olha só que interessante. Portanto, não desanimados, ainda que o nosso exterior, algumas versões dizem, ainda que o homem exterior, né? Ou ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia.
Ou seja, lembra que nós estamos no começo, que é uma crescente do nosso homem interior, de uma transformação no nosso caráter, uma mudança que vem internamente. O homem, ele não pode mudar externamente. Por isso que eu sempre falei que o crente, ele não tem que ser reconhecido pelas vestes. Não é pelo exterior que o homem tem que ser reconhecido. Antigamente nós conhecíamos um homem cristão ou uma mulher cristã pelas vestes somente, não é? Pelo exterior. Se você olhasse 6 horas da tarde, aquele calor tremendo, o irmãozinho suando e está de terno e gravata, você falava, esse daí é crente, né? Porque você via domingo, 6 horas da tarde, com terno e gravata, está indo para onde? Né? Você falava, esse é crente. Por outro lado, você via aquela mulher, as mulheres de coque, de saia, a todo momento ou até hoje. É legal também, eu gosto, minha mãe sempre usou, tá? Você olhava e falava assim, isso daí é um cristão. Isso daí é legal ser reconhecido? É legal, é muito bom. Só que o homem de Deus e a mulher de Deus não tem que ser reconhecido pelo exterior, pela roupa. Ele tem que ser reconhecido pelo interior, por aquilo que está aqui dentro. Da pessoa olhar e falar assim, eu não sei o que o Gabriel tem, mas ele tem algo diferente. O Gabriel é alguém diferente. Eu sinto, as palavras dele são diferentes, o jeito dele é diferente, né? A forma que ele se porta é diferente. Então é porque está mostrando que o homem interior está forte, está renovado dia após dia, né? É conhecido como um homem, como uma mulher de Deus, não pelas vestes, tão somente, porque o homem cristão e a mulher cristã também tem que ser reconhecido pelas vestes. Não estou falando só de saia, o coque, ou terno e gravata, não é isso. Estou falando da maneira de se vestir, com pudor, sem chamar a atenção das outras pessoas, não é verdade? Então, dessa forma, porque também tem muito cristão que vai lá para outra ponta, né? Crente dentro da igreja também que não está nem aí na forma de se vestir, que eu não concordo. Eu acho que a forma de se vestir revela também o nosso caráter perante Deus. Eu acho que revela o nosso caráter, sabe? Onde nós precisamos mostrar. Às vezes a mulher mostra que está precisando mostrar, revelar o seu corpo para se autoafirmar. Isso daí não é legal. Ou o homem também. Isso não é bom. Isso está ligado a um tratamento no caráter. Então é tempo do homem estar todo momento se avaliando. Como eu estou? Até a forma, querido, às vezes que não está chamando a atenção, mas de qualquer jeito. Por exemplo, aqui, você não vê isso, graças a Deus. Mas eu acho um absurdo uma pessoa ministrar de bermuda. Eu acho um absurdo uma pessoa que vai ministrar de boné. Eu acho um absurdo. Hoje, muitos lugares não estão nem aí. Mas particularmente, estou te falando particularmente, tá? Eu acho um absurdo. Porque eu acho que as nossas vestes também revelam aquilo que nós somos. As nossas vestes... Deus fala muito sobre vestes na Bíblia. Fala muito sobre vestes. Eu acho que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que saber como ele vai se vestir, como ele vai se portar. Ele tem que saber, aquilo está revelando, está passando uma identidade. A roupa passa uma identidade, sim ou não? Quer ver só? Estou chegando numa empresa. Vou lá na portaria de uma empresa. Aí eu vou de chinela havaianas, vou de regata e vou de bermuda. E vou chegar e vou falar assim, eu queria falar com o gerente fulano de tal. O porteiro já vai me olhar. Assim, senhor, só tem que marcar horário. O senhor vai começar a achar um monte de desculpa. Agora chega, eu lá, vou dar um exemplo, tá? Bem vestido, terno, gravata. Eu vou chegar lá e falar assim, eu gostaria de falar com... Pois não, senhor. Já começa a mudar ali. Mas eu nem abri a boca. Mas as vestes, ela passa uma identidade. Você quer ver só? Vou dar um exemplo. O Glaucio aqui é policial. Uma pessoa na rua olha o Glaucio, a paisana. Vai olhar para o Glaucio como qualquer pessoa. Agora, se o Glaucio estiver com colete da polícia, com roupa da polícia, a pessoa já vai falar, senhor, já começa a mudar. Então, até as vestes, ela revela. O exterior tem que revelar? Tem. Mas o mais importante é o interior. Porque o interior, estando bem, ele vai refletir para o exterior. Agora, o exterior não consegue refletir o interior. Acredite nisso. Consegue entender isso? Amém? Então, nós precisamos... e quando Deus ele vem habitar em nós,
perante o seu espírito, né? A vida e o poder de Deus entra para dentro desse homem interior, que é onde Deus precisa começar a tratar, nesse nosso caráter, quebrantar-nos, né? Quebrantar toda a nossa vida. Não é por isso que eu estou falando assim, às vezes a pessoa chega aqui, a Bíblia fala muito sobre a atitude dos fariseus. O Senhor condena tanto a atitude do fariseu, por quê? Porque é só externo. Eles subiam na sinagoga, oravam em voz alta, fazia e acontecia. Na hora de entregar os dízimos e as ofertas, eles vinham com aquele mostrando dinheiro, aquele monte de dinheiro. Olha, eu dou mais que todo mundo. E aí você vê Jesus condenando isso e mostrando exemplos. Que mais importante é o homem interior, quando olha, ele diz, olha, essa viúva aqui semeou mais que todo mundo. Foi uma moedinha, colocou ali. Por quê? Porque ela deu ali o que estava lá dentro. Foi algo verdadeiro. Não foi exterior, olha que a pessoa, sabe, querendo aparecer, eu faço, eu aconteço, olha aqui. Queridos, isso não leva a nada. Nós temos que ser verdadeiros perante o Senhor. Quantas vezes eu orei por pessoas que eu sabia que ela estava caindo na carne, querido. Sabia, não, tem coisas em Deus que você nem consegue explicar, porque eu não sei nem como, mas isso acontece. Você sabe que não é aquilo. É o discernimento, certamente, de Deus. Mas você sabe que não é aquilo. A pessoa cai, emoção pura. Tem pessoa que você vai ver por aí, está rodando, está não sei o que, está emoção pura. O que vale é um caráter. Não é que eu não acredito não, querido. Tem que acontecer, acontece. Expressão corporal daquilo que está acontecendo aqui dentro tem que ser legítimo e tem que acontecer. Mas a Bíblia diz que nós devemos conhecer a pessoa por onde? Pelos frutos. Frutos. Se uma pessoa cai, levanta diferente. Se uma pessoa dá testemunho, se uma pessoa é cheia do Espírito Santo e ela dá testemunho de cristão, aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Agora tem pessoa, querido, que vai, profetiza e fala e faz, acontece e tal. Você vai ver a vida da pessoa lá fora. É aquele horror. Ué, alguma coisa está de errado. Alguma coisa está de errado. Nós precisamos ser levados à maturidade. O exterior vai refletir o que está acontecendo no interior. Precisamos de seriedade, as coisas de Deus são santas. Tem pessoa que não está nem aí. Por isso que o evangelho muitas vezes é escandalizado. Há pouco tempo atrás nós vimos pastor aí na televisão, aí, que matou filho, que abusava de filho. Aonde nós estamos? Quantas pessoas, se essas pessoas estavam na igreja porque estavam admirando ele em alguma área. O exterior estava mostrando algo naturalmente de bom, mas o interior estava corrompido, apodrecido. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos como sepulcros caiados. O exterior, como diz lá no antigo, boa viola, e por dentro, pombolorento. Caráter. Ele não se compra, nem se ganha. Caráter, ele é conquistado diariamente. Todos os dias. Todos os dias nós estamos diante de escolhas, todos os dias estamos diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos os dias estamos no deserto. Cabe a nós nos quebrantarmos para dizer, Senhor, essa é a minha escolha. Senhor, eu quero ser tratado aqui, preciso ser tratado aqui. Vamos ficar em pé. Quero orar por você.